Eu sou a Danúzia, eu tenho um sobrenome de Arantes Ferreira e muitas pessoas carinhosamente me conhecem por Doutora Sol. Doutora Sol foi o apelido carinhoso que eu recebi na época do meu doutorado, porque a minha metáfora é o sol. E aí eu tenho aqui na minha frente a minha amiga de altos papos, né? Que no almoço, lá em São Paulo, muitas vezes ela me fez enxergar a metáfora do sol. Então, eu trouxe para vocês na minha fala duas abordagens de vivências, de pesquisa e resultado de pesquisa na construção interdisciplinar de uma carreira e de uma epistemologia da interdisciplinaridade, considerando a pesquisa como princípio educativo para construir o ensino e a extensão. E aí eu trouxe na apresentação duas práticas, duas vivências para mostrar isso para vocês. Uma delas se dá na Amazônia, com povos originários. Eu sou coordenadora de uma pesquisa que eu considero muito importante, que chama Ciência Indígena e Justiça Climática, para uma transição energética nos biomas, dentre eles a Amazônia. Eu coordeno 14 estudantes indígenas de 6 etnias distintas e há mais de 2 anos eu sou simplesmente a mediadora de um diálogo que se dá na confluência da ciência indígena com a ciência ocidental. E a forma como eu consigo fazer isso é o princípio da metodologia da ação interdisciplinar. A Rita falou brilhantemente agora sobre a questão, o princípio da Inter, né? E nesse princípio da Inter, a gente sabe que a interdisciplinaridade sem a ação, ela não vai entregar a sua essência, que é o transbordar para a transdisciplinaridade enquanto um sonho possível. O que o Japiaçu deixou para nós, um lindo livro que eu sugiro que vocês leiam, né? Um dos últimos livros autografados que ele me deu. Filha, fique com esse livro aqui, acho que ele pode servir para alguma coisa. A transdisciplinaridade é um sonho possível. Persiga esse sonho. Eu já estou indo, e na medida em que eu estou indo, eu preciso que alguém queira fazer alguma coisa e dar continuidade, e eu sei que a professora Ivani já movimenta um grupo muito potente na PUC, e eu gostaria que você, inclusive, fosse para a PUC estudar com a professora Ivani. Na época, eu estava 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses no doutorado na USP, e eu saí da USP e fui para a PUC. E aí comecei essa trajetória que já conhecia a professora Ivani, mas não tinha ido para lá fazer doutorado com ela, e eu fiz esse movimento e fui para lá. Então, essa é uma longa história, mas eu quero, nessa minha fala, eu quero colocar para vocês uma questão pontual. Eu não trouxe aqui a minha vivência com a inclusão, do ponto de vista pedagógico da escola, educação infantil, básica e tal. Mas eu trago aqui a essência de um ser humano que busca a inclusão da área da educação, da pedagogia e das licenciaturas em todos os segmentos de áreas de formação do nosso Brasil. Porque por muitos anos eu também fiz um movimento de falar muito para dentro. Eu também tenho na minha formação especializações na área de metodologia e psicopedagogia. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu entendi muito a partir de Paulo Freire e do Japiaçu, que a escola não é propriedade exclusiva, que a educação não é propriedade exclusiva da escola. Eu não quero alongar esse assunto, e a minha pauta aqui com vocês não é essa. Mas eu tenho uma forma bem transgressora de pensar o nosso lugar de fala enquanto educadores e esse repensar o sentido da educação no contexto da sociedade. Então, eu parei de sofrer varrendo questões para dentro e consegui movimentar uma gestão de carreira para a minha vida profissional. E eu entendo que é importante fazer tudo o que nós fazemos da inclusão, do pedagógico, da direção, dos professores. Mas cada um de nós temos um protagonismo. E nesse protagonismo, eu escolhi o meu. E o meu protagonismo enquanto educadora neste país é construir pontes com outras áreas de conhecimento. E para fazer isso, eu saí formalmente de dentro da pedagogia e fui movimentar em outras grandes áreas de conhecimento.
Atualmente, eu sou professora na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação e de Computação da Unicamp. Eu sou a única pedagoga que tem lá dentro. A única. E eu vou parar de falar e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Vamos expandir ele. Não tem som, então todo mundo vai ter que ficar caladinho. Olha a bolinha que você fez aquela hora para mim, para sair o som. Se vocês conseguirem entrar na imagem, perceber a imagem. Encosta a bolinha no microfone que você fez. Encosta a bolinha lá no microfone. Essa é a bolinha. No computador. Pode no computador. Você Eu acho que vale a pena sofrer um pouco para assistir. Vale a pena. Vale a pena esperar um pouco. Liz, essa bolinha. Encosta no microfone. Encosta no celular. No celular. O telefone muito barulho. Deixa eu voltar. Está no preso. Eu sou a Danúzia Arantes Ferreira, eu sou professora pesquisadora na Unicamp, sou vinculada à Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, também pesquisadora no Centro Paulista de Estudos da Transição Energética. Este projeto que nós estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira, implementando a primeira etapa do Centro de Aprendizagem Indígena do Rio Negro, ele faz parte de um contexto maior, de um projeto cujo nome é Solar Rio Negro. E no Solar Rio Negro nós temos um grupo de estudo e pesquisa cuja temática é Ciência Indígena e Justiça Climática para uma transição energética justa nos biomas. Nesse contexto, nós temos um plano de ação que é a implementação do Centro de Aprendizagem Indígena do Rio Negro. E é por isso que nós estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira para formar a primeira turma de indígenas que vieram coordenadorias que estão espalhadas aí pela região do Rio Negro, do Baixo, Médio e Alto Rio Negro, capacitando os indígenas sobre a tecnologia solar fotovoltaica, ensinando as informações básicas para que eles tanto conheçam a tecnologia e também saibam montar essa tecnologia para o uso adequado nas suas comunidades. Esse projeto ele foi idealizado pelo estudante indígena Arlindo Baré, o qual eu tenho a grata satisfação de ser orientadora dele, de iniciação científica, um projeto que vem sendo estruturado, pensado, estudado desde o segundo semestre de 2021, quando ele nos apresentou a primeira proposta, a primeira versão do projeto Solar Rio Negro. Selamat saudara Kurmi, sembilan Baré, Xavier Cacamaritano Suí. Olá, parentes, eu sou Arlindo Baré, sou do território indígena Cuecamaritano. Atualmente estou como graduando em Engenharia Elétrica Unicamp. Eu sou um dos idealizadores do projeto Solar Rio Negro, projeto que visa trazer energia renovável, energia sustentável ao meu território. Um sonho que se torna realidade a partir do acesso à universidade. Nesse momento, estamos realizando a primeira formação de 42 parentes indígenas. Essa é uma etapa que traz esse objetivo principal de ter saído da minha aldeia e da universidade e poder agora trazer benefícios a partir do conhecimento que eu tenho ido buscar na universidade.
Sou o professor Luiz Carlos Silva, da Unicamp, sou coordenador do CPTEM, que é o Centro Paulista de Estudos da Transição Energética, um projeto que nasceu na Unicamp, junto com nossos alunos indígenas da Unicamp. Hoje na Unicamp a gente tem mais de 500 alunos indígenas, muitos aqui da região de São Gabriel da Cachoeira, e a gente tem um grupo na Unicamp, coordenado pela professora Danúzia, discutindo a questão energética para as comunidades amazônicas, nas cidades isoladas e também nas pequenas comunidades, nas aldeias. E através de uma parceria que a gente conseguiu construir, inicialmente com a ANAB, mas depois também trazendo vários outros parceiros, a gente conseguiu implantar essa escola em São Gabriel da Cachoeira junto com a FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E durante essa semana a gente está capacitando a primeira turma, que foi um projeto que já está trazendo resultados fantásticos, muito engajamento dos alunos indígenas, dos dirigentes indígenas e também na Unicamp, os nossos estudantes indígenas e não indígenas também participando de forma voluntária desse projeto. Para fortalecer e garantir com que tenhamos um processo de formação continuada com os nossos parentes dos 5 territórios, né, trazendo nesse processo aqui formação muito voltada em transição energética no sistema fotovoltaico. Então a gente tem essa parceria de fato para futuramente estreitar, né, que a gente possa trazer inovações, né, e que a gente possa também discutir profundamente a crise climática, a emergência climática nesse sentido, né, trazer oportunidade ou estratégia de como é que a gente pode enfrentar e como é que a gente pode adaptar as mudanças climáticas. Então, nesse primeiro momento, a gente está nesse processo de formação muito voltado para os povos indígenas e lembrando todo o território do Rio Negro. Então, agradecer, né, os nossos parceiros que têm confiado nesse trabalho da FOIRN e a gente segue fortalecendo essa parceria no sentido, né, de você estar discutindo o monitoramento ambiental e climático da bacia do Rio Negro. Estou muito feliz e orgulhosa de estar participando juntamente com os colegas aqui. Para levar, né, em prol das comunidades. Eu estarei levando para a minha comunidade todo esse conhecimento que estou adquirindo. Eu estou aqui para levar algo melhor e melhoria para as comunidades. Aprendendo tudo isso. E é isso. Muito obrigado. Manem Barsu Daracacé. Muito poderá, mas assim, 7 horas. Huecacé. Minha fé, o universidade. Huecaturete. Falar um dia inteiro. Acho que é importante vocês entenderem a metodologia da ação interdisciplinar, a MAI. A metodologia que eu tive a oportunidade, junto com as colegas, nas grandes rodas de conversa, encontrando a metáfora, chegando a um ponto de construir, né, uma tese, implementar uma tese, onde eu também já fiz uma prática disruptiva, assim como todos os colegas que estão aqui, as amigas que estão aqui, pensando no sentido da educação de uma forma mais abrangente, mais transgressora. Na minha tese, eu formulei e implementei uma política de Estado. E essa política, ela deu um start do movimento solar fotovoltaico lá no estado de Goiás, que é o meu estado de origem, onde eu morava até 6 anos atrás. E nessa construção, elaboração da tese, eu consegui desenvolver uma metodologia que chama MAI, Metodologia da Ação Interdisciplinar. E com essa metodologia é que eu vou... quer que eu ache aí? É porque está pelo canto, vai precisar da tua senha. Então não conseguir entrar. Não é melhor? Solicitar acesso. É por causa, mas ele vai passar no meu computador, vai. Bom, então... É só você entrar com o e-mail. Aí você consegue acessar. Não, mas eu não lembro essa senha. Minha memória depois da Covid não guarda essas coisas, gente. Minha memória ficou ocupada. Esquece não me preocupa com isso não. Deixa eu contar o resto da história.
Então, tem uma metodologia da ação interdisciplinar. Essa metodologia que me coloca numa capacidade interativa para transgredir em temas que são emergentes, que nunca soltou a mão da educação, que nunca soltou a inclusão, mas o meu movimento, enquanto pesquisadora, enquanto educadora, pedagoga que sou, e começaria tudo novamente lá na pedagogia, é trazer esse movimento da educação e da pedagogia para o transbordar da pedagogia para os outros espaços onde nós precisamos ser vistos, lembrados e respeitados. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Porque a nossa questão para dentro da escola é muito dolorosa. As nossas variáveis, todas que estão inseridas no contexto da escola, seja com a docência, com a discência, com a coordenação, com a direção, ela é muito conflituosa, muito emblemática. E ela precisa superar. Eu encontrei um dos caminhos para fazer isso transbordando esse exercício e essa prática da pedagogia para além da pedagogia. Né? Então, por conta disso, eu me organizei profissionalmente, cortei na carne, deixei 2 concursos públicos para trás no meu estado e vim para São Paulo fazer pós-doc na Faculdade de Engenharia Elétrica. E lá eu tive a oportunidade de fazer um estudo muito aprofundado sobre a gestão do conhecimento interdisciplinar e fazer com que o exercício da pedagogia e a essência da educação estivesse ali, presente naquele momento, para eu poder concretizar esse trabalho. O que temos agora como resultado desse projeto em São Gabriel da Cachoeira, que é um dos objetivos do Ciência Indígena e Justiça Climática. Porque um dos objetivos é estruturar com os indígenas, para os indígenas, na essência da vida deles, algo que promova a aprendizagem inicial e continuada. A mesma abordagem da formação inicial e continuada. Só que a esteira que movimenta tudo isso e o que concatena o processo é a MAI, é a metodologia da ação interdisciplinar. Então, eu vejo que nós estamos lá dentro do território, mas tem um movimento que ele não é de fora para dentro da floresta, porque nós temos muitos brancos, brasileiros ou não brasileiros, querendo resolver os problemas da Amazônia, os problemas da floresta, sem nunca ter ido lá, ou ir como turista, né? Que não é o meu caso. Já tem 4 anos consecutivos de imersão na Amazônia Profunda, de ficar 30 dias, 35, quase 40 dias inseridas em contextos aldeados, né? Então, esse projeto, ele nasceu na base. Ele vai da floresta, ele vem da floresta para fora. E eu sou só uma orquestradora de uma metodologia que é a MAI. E nesse processo, aonde que eu busquei a epistemologia enquanto princípio? A inter como princípio, a interdisciplinaridade, a força da educação interdisciplinar me permitiu criar bases para conversar com sociólogos, antropólogos, engenheiros e por aí vai. Então, toda essa estrutura, ela tem uma base organizada numa epistemologia interdisciplinar que integra várias ciências e nessa integração a gente busca uma situação, um problema no território, falando especificadamente do caso com os indígenas. Tem um estudante indígena que faz um projeto de iniciação científica. O projeto de iniciação científica do Arlindo Baré, hoje, é uma linha de pesquisa dentro do Centro Paulista de Estudos da Transição Energética. E criar o Centro de Aprendizagem Indígena lá em São Gabriel da Cachoeira é um dos objetivos específicos do IC dele. E nós conseguimos levantar em parceria, até a presente data, R$500 mil para fazer o que nós fizemos e já sobrou dinheiro para fazer a próxima formação. Então, tem um processo epistêmico, né, metodológico, muito forte, que daí precisaria de um tempo maior, mas eu estou tentando trazer alguns princípios para vocês entenderem o movimento da inclusão, da educação interdisciplinar, que abraça várias áreas de conhecimento e vai emergir num problema complexo. Para nossa surpresa, porque esse centro ele foi implantado agora, na última semana de setembro, com a 1ª de outubro. Eu fiquei 12 dias lá, fazendo esse trabalho, junto com o pessoal. Nós voltamos e aí está naquele fervor da COP30.
né? Tudo acontece, discute para lá, discute para cá. Tem exatamente 7 dias hoje que eu fiquei sabendo que esse projeto foi aprovado no pavilhão azul da COP. Então, nós estaremos lá na terça-feira que vem, eu vou passar a semana toda lá. E na terça-feira, dia 18, às 19 horas, nós vamos estar no pavilhão das universidades, que tem mais de 40 universidades do mundo afora, e nós vamos fazer esse protagonismo lá com os estudantes indígenas. Então, lá tem a Inter, lá tem Ivani Fazenda, lá tem Japiaçu, tem Busdorf, tem a Danúzia. Esse projeto, ele tem 2 mãos mentoras muito fortes. E há uns 15, 20 dias atrás, eu me emocionei muito, porque o Arlindo Barelli falou assim: professora, eu preciso muito que a senhora disponibilize uma meia hora para conversar comigo, porque eu fiz uma elaboração de um material, de uma confluência, e aí as terminologias, essa questão da Inter é muito presente para eles também, porque nós nos encontramos na Inter. As aulas com eles são aulas públicas livres, né, dentro da universidade, ou eu vou para onde eles vivem, na moradia, a gente faz as nossas rodas de conversa, come as farofas de formiga, alimenta com os alimentos deles e tudo. Enfim, ninguém morre, dá tudo certo. E aí, ele falou assim: professora, como eu vou ter que fazer uma fala em Brasília? Porque ele é um estudante indígena que é presidente da UPEI, da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Então, a Inter está no subsídio das narrativas que ele já tem e que ele vai buscando a confluência. Eles são apaixonados na Inter. A gente faz rodas e rodas e rodas de conversa para estudar a Inter e a transdisciplinaridade. Mas aí ele queria muito que eu conversasse com ele, porque ele tinha elaborado um texto de uma confluência que ele queria me mostrar, porque ele tinha uma reunião em Brasília, lá no Ministério, porque ele tem um assento num Conselho de Educação Indígena, representando os indígenas do Brasil, e depois ele já ia para a COP. Ele está lá essa semana inteira e vai ficar a semana que vem toda com várias agendas com os povos, né, originários lá. E aí eu, tá bom, Marlene, vamos conversar. Aí ele chega e me apresenta um material de confluência. Olha, professor, eu estudei aqui 3 autores, tem os outros que são onde alguns deles beberam na fonte, mas a minha confluência eu quero aqui com 3 autores. E aí eu quero que a senhora olhe se está tudo ok, porque aí eu estou alinhando a minha narrativa para o que eu vou levar para a COP. E aí a confluência dos autores dele: Ailton Krenak, que fundamenta ciência indígena, Gerson Baniwa, que é um professor da UNB, que é da etnia Baniwa, e ele é um antropólogo, e ele trabalha com essa metodologia da interculturalidade, que é muito interessante se alguém tiver interesse de conhecer. E a Danúzia Arantes, com a Inter na base de Busdorf, Fazenda e Hilton Chapeaçu. E aí ele fez aquele arranjo da confluência, e ele fez uma coisa tão linda, tão poética, e ele queria que eu corrigisse. E eu travei, a lágrima desceu, né? Eu falei: moço, o que eu vou corrigir aí? Você me coloca num lugar de honra desse, você quer que eu corrigir o quê? Aí ele falou: não, professora, mas tem alguma coisa aqui que deve não estar certo. Eu falei: tem, você esqueceu do acento no meu nome, que é Danúzia, que tem um acento no U, e eu acho que você poderia colocar a Danúzia para conversar com o Baniwa aí, para ver como que a metodologia da interculturalidade do Baniwa tem a Inter lá, para a gente poder entender isso. Então, assim, ele está com o paper pronto e vai sair da COP com essa narrativa toda construída. E aí eu estou trazendo isso para vocês para dizer o quê? Para dizer que o mundo, a sociedade, o Brasil, todos os estados da federação, os biomas, a Amazônia, eles precisam de pedagogos vivos e operantes. E que, principalmente, tenham uma vontade de tirar a cortina e olhar para o seu entorno, para poder se revitalizar do externo para o interno. Então, eu faço 3 movimentos de inclusão muito fortes. Primeiro, na minha gestão de carreira. Nunca eu vou soltar a pedagogia, mas eu não morro enforcada com a pedagogia, eu não quero ficar doente antes da hora, e tem muita coisa da pedagogia que é extremamente chata. Tem muita coisa das licenciaturas que são horríveis.
tem uma coisa ensimesmada de olhar para o próprio umbigo, não reconhecer o seu entorno, desse rame da educação, que eu não suporto. E por não suportar, eu já larguei uma meia dúzia de concurso para trás, e o amanhã a Deus pertence, né? Mas eu tenho aprendido com os povos originários que quando você chama Tupã, Tupã vem. E ele vem mesmo, porque ele já me tirou de cada cilada e que não tem cabimento. Então, assim, por que eu estou trazendo essa fala transgressora para vocês? Porque assumir a adultez de uma pedagogia dentro de uma engenharia não é fácil. Mas todos vocês aqui estão preparados. Agora, precisa ter um altruísmo, uma capacidade de fundamentar, uma capacidade de fazer ciência e de construir uma narrativa que não seja ensimesmada e de uma narrativa que seja científica e que realmente sustente o protagonismo, isso aí tem que dar conta. Então, esse é um marco de inclusão que eu queria mostrar para vocês. A minha inclusão, a nossa inclusão, porque quando eu vou, eu levo todos. Eu não estou sozinha, todos vocês estão comigo. E essa inclusão do nosso ser pedagogo, junto com as outras áreas de conhecimento, tem que quebrar barreira. E isso se quebra com questões que são comportamentais, atitudinais, procedimentais e científicas. E a síndrome do jabuti da tartaruga que olha para baixo e acha que o universo não gosta da gente, porque o povo não gosta da educação, não gosta da pedagogia, não é verdade. Todos estão sedentos. Quando eu fiz o meu pós-doc, que eu cheguei dentro da faculdade de engenharia, que tinha 58 engenheiros, e eu ia pesquisar a gestão do conhecimento junto com eles, a primeira reação foi, meu Deus, o que essa gente vai pensar de mim? Eu levantei a cabeça, respirei forte e falei, eu vim aqui para isso. Vocês topam, vamos fazer? Estamos aí, construindo protagonismo de uma pesquisa transgressora também, que foi construir a primeira microrrede urbana do país, que está instalada dentro da Unicamp, que é de autonomia energética, que tem uma área enorme do campus, que se acontecer algum intempérie, acabar a energia da rede, tem uma sustentação de 12 horas que não vai apagar, porque tem 1,2 mega de energia armazenada. E eu fui estudar a gestão do conhecimento de um grupo de engenheiros que fazem aquilo ali. Que tem conhecimento, tem técnica, tem tecnologia, tem gestão de processos, gestão de pessoas, e tem inputs, outputs, e a educação está na centralidade, e a interdisciplinaridade se faz presente. A segunda ação que eu quero mostrar para vocês, e não tem necessidade de mostrar ali, que vai estar no livro, que daqui a pouco, se vocês quiserem, eu até trouxe aí, sem fazer merchan, mas se alguém quiser adquirir, eu trouxe alguns. Vocês sabem que hoje, quem aqui trabalha em faculdade? Quem está na universidade, quem está trabalhando com curso superior? Hoje tem um gargalo que está instalado dentro de todas as faculdades, sejam elas privadas, públicas, estadual, federal, instituto, que é a famigerada curricularização da extensão. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é. Então, aí o pessoal do Fórum Nacional chama isso de extensionalizar o currículo da universidade com extensão universitária, que pode ser comunitária, que pode ser prestação de serviço, que tem toda aquela variação. Então, o que nós fizemos? Nesses últimos quase 6 anos, quando eu cheguei lá na Faculdade de Engenharia Elétrica para trabalhar no Campus Sustentável Unicamp, que é um modelo de cidade inteligente, porque aí eu trabalho com ODS, com ISD, trabalho com todas essas pegadas de cidades humanas inteligentes e vivo dentro desses congressos Brasil afora aí, falando dessas coisas, a partir da educação interdisciplinar, tudo. E aí, nós concebemos um programa de ensino, pesquisa e extensão que chama Olhos no Futuro. E esse programa, ele faz uma interlocução com 17 faculdades da Unicamp, mais 2 institutos e um centro de pesquisa. São 78 pesquisadores envolvidos nesse programa, com mais uns 50 estudantes de graduação, mestrandos e doutorandos. Um programa que faz todo um movimento da interdisciplinaridade a partir da MAI, que faz extensão na ponta, porque a gente trabalha a pesquisa como um princípio educativo para curricularizar as propostas educativas da universidade com o seu entorno,
que a gente chama de curricularização da extensão ou a extensionalização do currículo. Cada estudante, seja da graduação, mestrando ou doutorando, ele tem uma ação extensionista em algum lugar. E nós trabalhamos, o livro, ele é a narrativa de 5 anos de experiência do programa numa comunidade do bairro São Martim, em Campinas, que é uma comunidade onde tem uma comunidade de baixa renda, que fica perto de uma ocupação, que tem toda uma questão complexa para ser estudada, e todos os projetos são interdisciplinares. Os 4 primeiros capítulos do livro contam o que é o programa, a concepção do programa, a abordagem metodológica, a discussão dessa base ensino, pesquisa e extensão. Aí tem capítulo da professora Ivani, que escrevi com a Ivani, o professor Carlos Reis, de Coimbra, mais uma pesquisadora que faz doutorado com ele lá, e a professora Ivani. Inclusive, esse capítulo que foi escrito junto com a professora Ivani é o ponta de lança que a gente está usando agora para internacionalizar o programa. Não sei se alguém deve ter percebido, uma hora eu levantei para atender um telefone, assim, era o professor Carlos Reis, porque a gente está organizando um congresso internacional que vai acontecer em Coimbra, para poder construir uma aliança colaborativa entre a Universidade de Coimbra, a partir da educação e da psicologia, para poder extensionalizar o programa. Então, assim, esse programa hoje, agora, do final, meados de 2024 para 2025, ele foi institucionalizado pela universidade. Então, ele não é mais um programa do centro de pesquisa, ele é um programa da Unicamp. E sendo um programa da Unicamp, ele é um programa que tem um recurso na ordem de 500 mil por ano para dar bolsas de extensão para os estudantes da universidade, inclusive com oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Aí eu já estou fazendo uma orientação de tese de uma estudante que está pesquisando, numa perspectiva de doutorado, uma política pública que discute essa integralização da educação interdisciplinar para pensar a sustentabilidade na escola. E um estudante que tem 2 anos de experiência no programa, que terminou a graduação e que agora ele vai fazer um mestrado estudando a abordagem metodológica do programa. Tudo isso está centrado na educação interdisciplinar para a sustentabilidade socioambiental no planeta. Tudo isso está embasado nos princípios da inclusão da educação nos seus espaços de legitimidade. Então, teria mais coisas para falar com vocês. Os slides que vocês não viram é porque eu fiz um storytelling mostrando como é que esse programa foi concebido, como é que ele foi desenvolvido, e o nível de maturidade que ele chegou, que pode ser replicado em qualquer lugar. Inclusive, esse é um dos interesses do professor Carlos Reis, porque ele trabalha muito com a área de sustentabilidade e educação, também lá na Europa, e ele quer ver como que a gente pode fazer essa troca, né? Bom, é isso. Não é fácil, não é brinquedo, mas a nossa união de sermos o nosso compromisso de sermos educação, a nossa seriedade de não soltar as mãos uns dos outros para viver todos aqueles itens que a Rita colocou muitíssimo bem, esse protagonismo que cada um traz no seu lugar de fala, que busca a complementariedade, me assegura a dizer que a nossa inclusão, ela tem que ser uma inclusão multifacetada. Porque você faz uma inclusão de você com o seu entorno, você faz uma inclusão do espaço que você ocupa dentro da escola com ela mesma, mas eu tenho comigo uma bandeira de luta, de protagonismo, que é como que eu, Danúzia, no alto dos meus 54 anos, já venho nesse exercício quase que numa militância, vamos fazer com que a pauta da educação para uma sustentabilidade real, ela aconteça e que a educação interdisciplinar seja a espinha dorsal e a mola propulsora para fazer isso acontecer. Agora, recente, acho que era setembro, eu recebi uma honra ao mérito, que eu ainda fiquei pensando, pô, mas era eu mesmo? Eu falei para minha amiga assim, eu acho que eles erraram, não era eu o meu nome. Eu conheço tanta gente que faz umas coisas legais. Aí ela falou, você não fica falando que o lugar da educação é onde ela quiser estar? Então vá lá assumir o seu troféu.
teve uma homenagem aí, teve uma indicação a nível nacional das mulheres da energia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem estudos e tem todo um protagonismo que mostra as mulheres do Brasil que lidam com a pauta da energia. E aí eu fiquei entre as 3 mulheres homenageadas do Brasil pelo protagonismo do impacto social de educação interdisciplinar para a sustentabilidade energética no planeta. E os 2 programas, os 2 grandes projetos que foram analisados para eu vencer isso, eles analisaram os fundamentos e a capilaridade do programa Goiás, do programa Olhos no Futuro, e a fundamentação e a capilaridade desse programa da Amazônia. E aí eu ganhei lá, no impacto social, junto com uma pessoa super preparada da área de sustentabilidade daquela empresa que chama Schneider, e uma mulher negra quilombola que vive na Amazônia e que ela está há 25, quase 30 anos militando na questão da sustentabilidade. Bom, aí eu encerro a minha fala dizendo que nós lançamos agora recentemente, dia 12 de setembro, teve 2 momentos de lançamento. Teve um lançamento que foi interno, dentro da universidade, mas conversando com Brasília, com o Fórum Nacional de Pró-Reitores, que inclusive foi bem no dia da visita lá no estado da Ana, que eu não pude ir. E dia 12 de setembro, um lançamento oficial na livraria da Unicamp. Esse livro, ele é pura interdisciplinaridade. E aqui eu deixo também uma homenagem ao Japiaçu, porque ele me provocou a fazer esse exercício do sonho transdisciplinar, né? E eu aceitei esse desafio de construir coisas com muitas pessoas juntos. Veja que esse livro, ele tem 48 autores participantes, dentre eles vários estudantes da graduação, inclusive. Tem professor da escola pública que escreveu o capítulo, o diretor da escola pública escreveu. Então, aqui é a transgressão da inter para a transdisciplinaridade, e ele pode ajudar muito as faculdades isoladas, os centros universitários e as universidades a encontrar um caminho para fazer todo esse exercício da curricularização da extensão. Gente, muito obrigada. Desculpa falar que a fama assim correndo, né? Está aí meu contato, meu e-mail institucional, tem meu telefone pessoal. Fiquem à vontade se vocês quiserem falar comigo em algum momento. Obrigada.